mas queremos ler com os irmãos, livro da Gênesis, capítulo 35, os versículos são de 1 a 15, nós leremos esse texto na versão da Bíblia King James também, e estará ali para você poder acompanhar. E o nosso tema hoje é o Deus que muda a nossa história. Vamos falar juntos? O Deus... Amém. Esse é o Deus que nós conhecemos e que vamos ler agora na palavra dele. Diz assim a Bíblia Sagrada, Gênesis então 35, de 1 a 15. Eis que Deus falou a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Em Betel erguerás um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de teu irmão Esaú. Jacó ordenou à sua família e a todos que estavam com ele: lançai fora todos os deuses estrangeiros que estão no meio de vós, purificai-vos e mudai as vossas roupas. Partamos e subamos a Betel, casa de Deus. Aí farei um altar ao Deus que me enviou quando eu estava em profunda angústia, que me ouviu quando eu estava em profunda angústia e me socorreu na viagem que fiz. Então o povo entregou a Jacó todas as imagens dos deuses estrangeiros que possuíam e os amuletos que usavam nas orelhas como brincos. E Jacó os enterrou ao pé do grande carvalho sagrado que fica perto de Siquém. Eles levantaram acampamento e enquanto partiam, Deus fez-se abater sobre os moradores de todas as cidades vizinhas um medo terrível. Por isso eles não se atreveram a perseguir Jacó e a sua caravana. Assim Jacó e todos os que com ele estavam chegaram a Luz, cidade que também ficou conhecida pelo nome de Betel e que se situa na terra de Canaã. Lá Jacó construiu um altar e colocou o nome do lugar de El-Bet-El, o Deus de Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele, quando estava fugindo com medo de seu irmão. Então morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada abaixo de Betel, sob o carvalho sagrado que fica ao sul de Betel, que passou a ser chamado de Alon-Bacut, carvalho das lágrimas. Deus apareceu ainda a Jacó quando este regressava de Padã-Arã e o abençoou. Então Deus lhe declarou: teu nome é Jacó, mas não te chamarás mais Jacó. Teu nome doravante será Israel, tanto que é chamado de Israel até hoje. Deus afirmou a Jacó: eu sou El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Sê fecundo e multiplica-te. Uma nação, uma assembleia de nações nascerá de ti, e reis estarão entre os teus incontáveis descendentes. Eu te dou a terra que dei a Abraão e a Isaque. Darei toda esta região a ti e à tua posteridade depois de ti. E quando terminou de profetizar, Deus elevou-se do lugar onde estivera falando com Jacó. Então Jacó escolheu uma pedra e a colocou como coluna no lugar em que Deus lhe falara, e derramou vinho e azeite sobre ela como uma oferta de libação. E passou a chamar de Betel o lugar onde Deus tinha falado com ele. Amém. Que o Senhor aplique esta palavra, meu irmão, minha irmã, ao nosso coração nesta noite. Meus amados, muitos homens de Deus tiveram vida proeminente na história do cristianismo, podemos dizer do cristianismo moderno. Pessoas que se destacaram na história do cristianismo e foram bênção, para tantas outras pessoas. Sobretudo eu quero destacar a vida de um homem chamado John Wesley. Esse homem que foi nascido em 17 de 6 de 1703, lá na Inglaterra, e aos 5 anos de idade foi salvo de um incêndio na sua própria casa. E ele, como era o filho mais moço de vários irmãos, e a sua casa naquela época era um sobrado, e ele no momento do incêndio estava na parte superior, foi o último a ser resgatado daquele incêndio. E até então a sua mãe, ele apenas novo, com 5 anos, sua mãe ainda não tinha começado os ensinamentos, porque sua mãe era uma pessoa crente, o seu pai era pastor. Então, aquele jovem, aquela criança, ficou naquele incêndio até que foi resgatado com vida pelas pessoas que estavam lá.
Passaram os anos, então foi aluno de colégio interno por 6 anos. Estudou também na Universidade de Oxford, na Inglaterra, onde esteve lá por algum tempo, inclusive lecionando. Mas teve, na verdade, a sua proeminência nos seus 50 anos de ministério pastoral, onde Deus o usara de maneira tremenda. Este homem pregava 3 sermões por dia. Pregava, em média, 3 sermões por dia. Não era um sermão por semana, igual o pastor Robson, ou 2, no máximo 3, não é? Por semana. Mas ele pregava 3 sermões por dia. E, irmãos, aquele lugar, a Inglaterra e parte da Europa naquela região, foi transformada por Deus através do ministério deste homem chamado John Wesley. Dele derivou-se a igreja metodista que você conhece. Então nós observamos que muitas vezes Deus transforma, Deus salva, Deus resgata alguém, às vezes numa idade bem pequena, para que depois ele pudesse ser usado pelo Senhor num tempo futuro. E quando eu olho para a vida de John Wesley, eu me lembro da minha mãe falando da minha infância, porque com 8 meses eu tive difteria, e eu não sou médico, tem médico no Recife, não vou usar falar bobagem, mas a difteria naquela época, né, em 1973, não tinha recurso algum, não havia vacinas, e nós ficamos naquele hospital por 4 anos e 8 meses internado. E naquele tempo os médicos diziam só, ele nem vai falar. Se ele viver, vai viver, mas falar, impossível, porque nós fizemos 3 traqueostomias, né, e fizemos dilatação de traqueia e de laringe, e naquela época os aparelhos não eram modernos, né, era na base do ferro mesmo, e o sangue jorrava, segundo minha mãe conta, quando faziam esse tratamento. Bom, eu falo pouco, os irmãos já perceberam, mas o fato, irmãos, é que, de verdade, quando Deus quer abençoar alguém, quando Deus quer salvar uma nação, quando Deus quer usar alguém na sua obra, Ele vai cuidar disso desde o nascimento, porque somos escolhidos por Deus, é na eternidade. Você não foi escolhido ou escolhida por Deus depois que sua mãe te concebeu. Nós fomos escolhidos por Deus antes do nosso nascimento, antes da nossa concepção, porque a Bíblia diz que o Senhor, lá em Efésios, no capítulo 1, nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Isso é real para nós, e nós precisamos sim crer nessa escolha e neste cuidado de Deus com a nossa vida. Deus não somente nos escolheu, mas nos escolheu para dar frutos. Está lá em João capítulo 15, versículo 16, que não foi você que escolheu Jesus, pelo contrário, Ele nos escolheu e nos designou para irmos e darmos frutos, a fim de que o nosso fruto permaneça. Então, nós precisamos observar a vida de algumas pessoas, como John Wesley, por exemplo, para que nós possamos pensar, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Um homem que teve um ministério de 50 anos, ministério pastoral, e que milhares de pessoas foram à presença de Jesus através dele. Então é fato, meus irmãos e irmãs, que a vida de algumas pessoas tem um destaque especial na história do povo de Deus. E dentre tantos, esse eu destaco então John Wesley. Mas se você observar, Jacó também teve um nascimento complicado. Quem conhece a história de Jacó sabe que ele teve um nascimento complicado. Desde o ventre ele se tornou um usurpador. O nascimento dele não foi fácil. Na idade adulta, junto com a sua mãe, engana o pai. Então a vida de Jacó não foi uma vida fácil. Não foi uma vida fácil, nem tampouco uma vida 100% temente a Deus. Mas quando nós observamos e quando Deus tem um propósito na vida de alguém, quando Deus tem um propósito na vida de um povo e quer usar alguém, Ele vai usar independente de nós querermos ou não querermos. O nosso Deus é capaz de usar mesmo aqueles que não desejam servi-lo.
E você vai encontrar isso na história do povo de Deus. Por exemplo, Deus usou reis ímpios, como foi Saul. Deus usou pessoas que não tinham nenhum comprometimento com ele para abençoar o seu povo. Mas lembre-se, a vontade de Deus é sempre abençoar o seu povo. Então, por causa do seu povo, Deus move céus e terras para abençoar a sua igreja. Não é diferente, meu irmão, minha irmã, nos dias de hoje. Quando muitas vezes nós reclamamos do governo, reclamamos de como está caro as coisas, reclamamos que o combustível aumentou mais ainda, que está difícil comprar uma botija de gás, reclamamos e reclamamos. Quando na verdade nós sabemos que se ainda nós podemos viver nesta terra, é porque Deus tem abençoado este mundo, Deus tem abençoado o Brasil por sua causa, Deus tem abençoado Campos dos Goytacazes por sua causa. Porque Ele quer abençoar os seus. Deus se preocupa com os seus. Deus se comprometeu conosco em suprir todas as nossas necessidades. Então, se o nosso Deus, que prometeu nos suprir em tudo, e Ele é presente, é o Emanuel, Ele não deixou de cumprir a sua vontade na nossa vida. Mas aquele homem chamado Jacó teve uma vida errante, fugitiva, por medo do seu irmão, mas um dia Deus foi ao seu encontro. Um dia Deus foi ao encontro de Jacó e mudou a sua vida, e mudou a sua história. É isso que vamos falar aqui com os irmãos nesta noite, sobre esse Deus que muda a história, sobre esse Deus que um dia mudou a sua história. Se for perguntar aqui, por exemplo, quantos aqui tiveram a história mudada por Deus? Com certeza você levantaria sua mão, dizendo assim: olha, eu tive a minha história mudada pelo Senhor. Ah, eu era assim, 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 agora eu sou nova criatura. Com certeza nós temos a nossa experiência pessoal com o Senhor. Mesmo aqueles que nasceram em lar cristão, em lar evangélico, um dia tiveram uma experiência diferenciada com o Salvador. Paramos de crer através da fé dos nossos pais para poder realmente crer em Jesus de coração e alma como nosso suficiente Salvador. Por isso, compartilhar com os irmãos sobre o Deus que muda a nossa história. Meus irmãos, a primeira coisa que nós observamos é que Deus muda a nossa história para cumprir os seus propósitos. Deus muda a nossa história para cumprir o propósito que Ele mesmo já determinou para nós na eternidade. Dentro das doutrinas da Igreja Reformada ou da Igreja Presbiteriana do Brasil, nós temos uma delas que são os decretos de Deus. E a Bíblia diz que os decretos de Deus são eternos e imutáveis, isto é, Deus não muda. Não é porque você vai chorar bonitinho, não é porque você vai estar fazendo campanha disso ou daquilo, que Deus vai mudar os decretos dele. Agora, debaixo dos decretos dele, Deus pode abençoar a sua vida quando você ora, quando você jejua, quando você clama, quando você chora. Sim, Deus pode abençoar. Deus pode mudar a nossa história. Uma coisa Ele já determinou, a nossa salvação, isso não muda, mas a forma com que você vai viver neste mundo, Deus pode transformar para que eu e você sejamos abençoados. Observe, meus irmãos e irmãs, que no verso 9, Deus aparece a Jacó. Deus aparece para ele, Deus muda então a história deste homem para que pudesse cumprir o seu propósito. No verso 9, vai dizer assim a palavra: Deus aparece ainda a Jacó quando este regressava de Padã Arã e o abençoou. Deus tinha um propósito de sucessão do povo hebreu, para chegar até o dia em que Jesus pudesse nascer, pudesse crescer, dar a sua vida por amor a nós. Então Deus, desde o Gênesis, Deus trabalhou em toda a história, para que lá na frente, Jesus pudesse nascer, e com Jacó não foi diferente. Então Deus já havia decretado na história da humanidade, na história do seu povo, a vida de Jacó fazia parte dessa história. A vida de Jacó fazia parte, ou iria fazer parte no futuro, da genealogia de Cristo. E agora, então Deus
muda a história de Jacó, para cumprir então os seus propósitos. Deus muda o nome dele. Olha que interessante, Deus muda o nome daquele homem que antes era considerado usurpador, enganador. Deus muda o nome dele, para que ele pudesse agora fazer diferença. Então Deus se apresenta para Jacó, no verso 11, olha Deus falando: eu sou o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Irmãos, poucas vezes na Bíblia você vai encontrar Deus falando diretamente com alguém, se apresentando diretamente para alguém desta forma. Olha, eu sou o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, e deu uma ordem para ele: ser fecundo e multiplica-te. Então o Senhor tinha e tem os seus propósitos na vida de Jacó, na vida de Abraão, de Isaac, na vida de Jesus. Tem os seus propósitos também na minha vida e na sua vida. O que precisamos é saber: Senhor, o que Tu queres que eu faça? O que nós precisamos é saber: Senhor, qual é o Teu propósito na minha vida? Senhor, qual o ministério que o Senhor quer que eu desenvolva na Tua casa, na Tua obra? Senhor, quais são, Senhor, os Teus propósitos para a minha vida? E Deus cumpre a sua palavra. Observe que Deus, no verso 12, diz: eu te dou a terra que dei a Abraão e a Isaac, darei toda esta região a ti e a tua posteridade depois de ti. Então olha o Senhor cumprindo sua palavra. Então Deus é capaz de mudar a história de um parente seu, mudar a sua história, mudar a sua vida, para cumprir o propósito que Ele um dia já determinou na eternidade. Talvez você não saiba qual é o propósito de Deus, mas a Bíblia nos diz que o propósito de Deus para nós, que a vontade dEle para nós é sempre boa, é sempre agradável, é sempre perfeita. E para que você conheça, é preciso uma coisa: ter intimidade com esse Deus. Por que você conhece bem as pessoas da sua família? Porque você mantém intimidade com elas. Porque você almoça, você janta, toma café da manhã, você dorme, você brinca de uno, não é, com a sua família. Então você conhece a sua família. É assim que você conhece a sua família. Mas será que você conhece o seu Deus? A Bíblia diz: olha, este povo, ele tem sido destruído porque falta conhecimento, falta entendimento do que é Deus, de quem é Deus, dos seus propósitos, dos seus desígnios para com a nossa vida. Por isso, meu irmão e minha irmã, o Deus que muda a nossa história, Ele faz isso para cumprir os seus propósitos na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Mas também, esse Deus que muda a história, Ele muda quando nós obedecemos. É preciso obediência. Observe a ordem, logo no primeiro versículo, Deus dá uma ordem para Jacó, dizendo: olha, levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Em Betel erguerás um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença do teu irmão Esaú. Você vai encontrar na Bíblia, meu irmão, minha irmã, algumas ordens, e eu quero lembrar com você da ordem que Deus deu para Abraão. Você se lembra? Deus disse para Abraão da mesma forma que Ele disse para Jacó. Só que para Jacó, Deus não mandou que ele saísse da parentela. Deus disse: sobe, levanta-te, vai até Betel. Deus disse o lugar. Para Abraão, Deus disse o quê? Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Sabe, é preciso ter fé para obedecer. É preciso crer que tudo que vem de Deus é bom para obedecer de maneira incondicional. E a obediência é algo que agrada a Deus. Então Deus muda, esse Deus que muda a nossa história, muda sim quando nós obedecemos. Se Jacó não tivesse obedecido a Deus, como iria ter a sua história mudada? Observe, irmãos, que a obediência está aqui no verso 3. Quando ele chega para o seu povo lá e diz: olha, partamos e subimos a Betel, casa de Deus, vamos embora. Deus mandou e nós vamos. A obediência à ordem de Deus é algo importante para que Deus também mude a nossa história. Muitas vezes, irmãos, queremos ver transformação na nossa família, mas não queremos obedecer. Queremos ver transformação naquele parente nosso, naquele amigo, naquela amiga, mas não queremos dar bom testemunho.
Lembre-se que o Evangelho é algo testemunhal. O Evangelho é algo que as pessoas precisam não só ouvir, mas precisam ver em nós. Porque se as pessoas ouvirem você falando do Evangelho, mas não virem você dando bom testemunho, não vai adiantar nada. Então é muito importante, meu irmão e minha irmã, que nós possamos ver aí o que Deus quer de cada um de nós. E Ele diz, olha, obediência quero, e não sacrifício, e não holocausto. O Senhor deseja de nós que obedeçamos à sua voz, à sua palavra, ao seu querer, porque assim todas as coisas nos serão acrescentadas. Então o Deus que muda a nossa história, muda para cumprir os seus propósitos, muda quando nós obedecemos, e a resposta disso está aí no verso 5, quando Deus dá proteção. Olha o que diz o texto: eles levantaram o acampamento, e enquanto partiam, Deus fez se abater sobre os moradores de todas as cidades vizinhas um medo terrível. Por isso eles não se atreveram a perseguir Jacó e a sua caravana. Olha Deus cuidando, olha Deus fazendo a sua parte. Quando nós obedecemos, Deus cumpre a parte dele na nossa vida. Deus muda a nossa história. Deus pode transformar aquele filho que está nas drogas. Deus pode libertar aquela filha que não quer saber de Deus, de Jesus. Deus pode trazer de volta aquele ente querido que você perdeu para o mundo. Deus pode restaurar e pode mudar a história. Mas eu e você precisamos obedecer. Se nós não obedecermos, irmãos, Deus então não tem compromisso com quem não se compromete com Ele. O compromisso do Senhor é com aquele que se comprometeu um dia com Ele também. Mas o Deus que muda a nossa história. Então grave isso no seu coração. Muda para cumprir os seus propósitos, muda quando nós obedecemos, mas muda para que façamos diferença. Não vai mudar você à toa. Não vai mudar você simplesmente por mudar. Não vai transformar a sua vida, a sua família, a sua casa, apenas para você falar assim, eu fui transformado. Não. Deus faz isso para que nós façamos diferença. Isto é, para que através de nós, outras vidas sejam abençoadas e transformadas. Muitas vezes, meus irmãos e irmãs, nós deixamos de abençoar a outros. Então precisamos sim buscar ao Senhor de tal maneira que possamos agradar ao Senhor em tudo. Mudar para que façamos diferença. Jacó era enganador, está aí no verso 10. Mas foi chamado de Israel, príncipe que prevalece com Deus. Olha só que maravilha. Olha como Deus faz. Aquele que era o usurpador, o enganador, o traiçoeiro, agora ele é chamado de Israel, um príncipe que prevalece com Deus. Jacó, meus irmãos e irmãs, ele lutou com Deus, e você conhece essa história, né? Tem até música gospel aí, cristã antiga, né? Que Jacó segurou o anjo, né? Jacó segurou o anjo e tal. E naquela história, Jacó, ele guerreou, ele pelejou com o anjo, sim. Mas uma coisa que eu recebi hoje no meu celular, né? Ele pelejou, ele venceu, mas saiu também ferido. Não é verdade? Nem sempre nas batalhas que nós enfrentamos, vamos sair ilesos. Por vezes, a gente vai sair mancando. Por vezes, vamos sair feridos. Mas vamos sair vitoriosos. Jacó saiu vitorioso daquele episódio, mas saiu ferido, porque o anjo tocou na sua articulação, deslocou o seu fêmur do quadril, e ele passou a ser um homem manco, mas saiu vitorioso, mas recebeu a bênção que ele esperava, mas buscou e alcançou aquilo que ele almejava. Ah, meu irmão, minha irmã, o seu exemplo, o seu testemunho, a sua fé, faz diferença na história. O seu testemunho, o testemunho de Jacó fez diferença. E o nosso testemunho hoje? Será que temos feito diferença? Porque o Senhor mudou a nossa história um dia. Mas será que você, onde você vive, aonde você mora, o lugar que você frequenta, as coisas que você faz, as pessoas que você conhece, será que com elas você tem feito diferença? Porque o Senhor mudou a nossa história, para que eu e você possamos fazer diferença neste mundo. A palavra de Deus, e eu quero finalizar com esta palavra,
que está lá em Romanos capítulo 12, muito conhecida dos irmãos, nos diz que nós temos que transformar esse mundo pela renovação do nosso entendimento, a fim de que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então eu não posso, irmãos e irmãs, nem você, se conformar, isto é, assumir a forma, nos amoldar às coisas do mundo, porque tudo aquilo que o mundo tem para oferecer leva para o abismo, mas aquilo que Deus tem a oferecer leva ao céu. De que lado você está? Essa é a pergunta que nós precisamos responder para nós mesmos. De que lado você está? Será que de fato Deus mudou a sua história? Se Ele fez isto, Ele fez para cumprir os seus propósitos na sua vida. Ele fez isso porque você obedeceu em algum momento da sua história. Ele fez isso para que você possa fazer diferença. Não simplesmente de uma maneira aleatória, mas para que você pudesse ser nova criatura e através de você, outras pessoas possam vir aos pés de Jesus. Ah, meus irmãos e irmãs, é para isso que Deus transformou você. É para isso que Deus mudou a minha vida e mudou a sua vida. Então, sejamos obedientes. Enquanto temos opção, enquanto temos tempo, enquanto nós podemos, a Bíblia diz, façamos o bem a todos. Façamos o bem a todos, principalmente no que diz respeito à transmissão do Evangelho do Senhor Jesus. Quando você prega, quando você testemunha, você está abençoando outras vidas. Então, se você, meu irmão e minha irmã, quer ver a sua casa, a sua família abençoada, quer ver a história de alguém que você ama ser transformada por Deus, saiba então que Deus pode fazer isso, mas Ele vai fazer quando nós realmente tivermos consciência daquilo que Ele quer para cada um de nós. Que você possa ser abençoado, abençoada por Deus nesse dia, nesta semana, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe a viver com esse Deus que muda a nossa história.